Oi, meu nome é Denise Terra, eu sou personal trainer especialista em longevidade e hoje eu estou aqui de novo para fazer uma live com a doutora Mônica Calazan Sherpak. Ela é fisiatra, especialista em dor, e a gente vai falar sobre como diminuir a dor crônica, né? Porque é muito comum as pessoas terem dores crônicas. E a doutora Mônica é especialista nisso, então vai poder ajudar as pessoas. Quem estiver entrando e tiver sentir dor crônica, né, pode participar, envia sua pergunta, porque vai ser muito bom receber. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí, Regina, que está sempre participando, a Silvia, tá? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Maria Conceição, da Calanto Longevidade, por esse convite de estar fazendo essa live com a doutora Mônica. E lembrar, né, que a Calanto oferece serviço de cuidador de idosos, são pessoas de extrema confiança. Então, quem precisar desse serviço, é só entrar em contato com ela, tá bom? Então, vou chamar aqui a doutora Mônica participar dessa live. É um grande prazer receber a doutora Mônica. Ela é médica, especialista, com a especialidade em fisiatria e tem um título de medicina da dor. Doutora Mônica, eu ainda não estou te vendo. Está conectando. Está conectando ainda. Eu te escutei, mas tá falhando um pouquinho. Tá falhando o áudio e não tô te vendo. Acho que tá ruim a conexão. A doutora Mônica, eu não sei se vocês assistiram a live que eu fiz com o doutor Guilherme Sherpak, que ele é geriatra, e foi uma live muito boa, foi muito esclarecedora. Recebi muitas mensagens das pessoas falando que adoraram a live, e ela é esposa do doutor Guilherme, que também está escutando a gente. Oi, doutor Guilherme, está por aqui também. Eu vou chamar a Mônica de novo, por causa, eu acho que da conexão dela. Vamos ver. Mandei a solicitação para ela. A Regina está falando que assistiu a live com o Dr. Guilherme, gostou muito. Obrigada, Regina. E aí, você consegue ouvir agora, Denise? Eu estou vendo alguma coisa preta na sua tela, mas está rodando, sabe? Ô, doutora Mônica, se tiver no 4G, muda a conexão, tenta no Wi-Fi. De repente o Wi-Fi pode estar melhor. Ok, dois. Não dá para te escutar, assim. Eu vejo que você está falando, mas está bem picotado o áudio. Agora eu vi. Pronto, agora foi. Só inverte a câmera. Aí. Tá com delay, menina. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Doutora Mônica, muito obrigada por participar, por aceitar o convite, participar dessa live. Eu tenho muitos alunos que têm vários problemas de dores crônicas, então eu acho que vai ser muito útil essa live, vai ajudar demais as pessoas. Obrigada por participar. Ai, tá travando. Agora sim. Você estava dizendo que tem muitos alunos que têm problemas de dor? De dor crônica.
Então, eu acho que vai ajudar demais essa live a esclarecer. E aí eu aproveito para todo mundo que estiver participando enviar as perguntas, as dúvidas que tiverem, né? Para a gente ajudar na medida do possível. Tá? Pessoal, aí, primeiro, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre dor. Dor, ela pode ser entendida como uma sensação desagradável. Ela pode ser só sensorial, ela pode ter aspectos emocionais, aspectos... E a dor, ela pode ser aguda, que ela geralmente é um mecanismo de defesa, quando a gente pisa, tá andando e pisa no prego na rua, ou o chão está muito quente, ou a gente se queima uma panela, como um mecanismo de defesa mesmo do corpo, para evitar ferimentos mais graves, para evitar lesões no corpo. E aí a gente pode ter uma dor que ela vai subaguda, ela vai até uns 15 dias, até uma dor crônica, que são as dores que as pessoas às vezes não sabem, mas são dores de 3 meses. Então, às vezes as pessoas só pensam que dores crônicas são aquelas dores que nos acompanham durante anos. Mas a dor crônica, ela já se dá a partir de 3 meses. Para alguns autores, inclusive, que estudam muito em dor, a partir de 2 meses de dor, talvez eu já possa considerar essa pessoa como uma dor crônica. E aí o que é interessante é que eu não trato adequadamente essas dores que estão nesse período, passando dos 15 dias, chegando em torno do segundo, terceiro mês, eu começo, além de ter um sintoma dor, eu posso ter uma doença que é a dor crônica, que hoje em dia tem até código de doença. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam, porque a dor ela pode trazer muitas consequências desastrosas, né? Com aspecto em humor, distúrbio de sono, distúrbio de libido, a gente se sente mais fadigado, começa a faltar trabalho por conta de Depressão, né? Exatamente. Então, a gente precisa atentar para a dor como um problema de saúde pública, porque ela atinge boa parte da população, e principalmente dos idosos, né? E isso passa muitas vezes sem ser percebido adequadamente. Sim, é verdade. A maioria dos meus alunos que relatam as dores são dores crônicas relacionadas à osteoartrite, né, artrose no joelho, na coluna, principalmente joelho e coluna, né? Tem que fala bico de papagaio, tem hérnia de disco, lombalgia, tem, enfim, vários problemas na coluna e também fibromialgia. Muito comum. A artrose, ela é uma doença, em geral, do envelhecimento. Algumas pessoas vão ter por questões genéticas, ou às vezes um atleta que faz mais sobrecarga daquela articulação, ele vai ter a osteoartrite, que é a osteoartrite ou osteoartrose, dois termos usados para doença, mais cedo. Mas, em geral, é uma doença de quem está envelhecendo. Existem até alguns idosos que não fazem artrose com tanta frequência da articulação. E aí é o que você falou, na coluna, a osteoartrite, a artrose, ela é muito chamada de bico de papagaio, que são os osteófitos. Isso é uma das causas de dor em coluna também. E as pessoas costumam ter muita dor, às vezes, no cervical, lombar, joelhos, principalmente, nas mulheres, por conta do formato do quadril, em geral, muita sobrecarga por conta do ângulo que se forma entre o quadril e o joelho. E isso pode ser prevenido, de certa forma, assim, a artrose ela vai acontecer. E aí o que eu preciso ver é o quanto dessa artrose vai me limitar de movimento, não. Então, assim, eu posso ter artrose, eu posso até conviver com artrose em vários graus, mas ela precisa me deixar movimentar. E isso é interessante que os pacientes saibam. É muito comum para a gente que trata dor, você também deve ver muito isso, que alguns colegas da área de saúde, não só médicos, mas que falam assim, olha, o senhor, a senhora tem dor e você tem que aprender a conviver com a sua dor. E assim, você pode até aprender a conviver com a sua dor, mas toda dor tem tratamento. E um dos tratamentos assim, que eu acho mais efetivos para que você possa manter a amplitude de movimento, você consiga agachar, movimentar seu pescoço para atravessar a rua, é a atividade física. Olha, então, viu, gente? Sou eu que estou falando. É isso mesmo. Assim, para fibromialgia, um dos principais tratamentos que
que a gente tem evidência científica é a atividade física mesmo. Então, a gente precisa se movimentar e é muito comum que as pessoas achem assim, nossa, mas eu tenho tanta dor, você quer que eu faça atividade física? Eu não consigo nem fazer minhas atividades de casa com tanta dor. Como que você quer que eu faça uma atividade física? Mas melhora. No começo vai ser mais difícil um pouco para adaptar, mas desde que aquilo se torne rotina e que fortaleça aquela musculatura, aquele paciente vai ter benefícios memoráveis assim, com o exercício. Assim, só para eu dar um exemplo, porque as pessoas, a maioria delas tem um medo mesmo de fazer exercício em função dessa dor, por achar que vai piorar, né? Então, muita gente tem as artroses e a fibromialgia e elas não fazem exercício por causa disso e, como você está dizendo, é justamente o contrário. O exercício vai ajudar em várias formas, tanto na liberação de substâncias analgésicas, né, para diminuir a dor, a sensação de dor de uma forma sistêmica, global, quanto no fortalecimento da musculatura que vai proteger as articulações, principalmente para as artroses. Então, é fundamental quem tem artrose fazer o fortalecimento, artrose, problema de coluna, fazer o fortalecimento de músculos específicos que vão proteger esse contato de um osso com osso, porque o que gera a dor é esse contato de um osso com osso. E à medida que você fortalece, você diminui essa sobrecarga, esse impacto, esse contato desses ossos, né? Então, assim, muito importante você estar falando nisso, porque é uma das formas de tratamento que hoje em dia tem sido prescrito, né? Tá. E assim, outra coisa que os pacientes perguntam muito é que tipo de exercício, né? Logicamente, o paciente precisa ser avaliado, uma pessoa que já tenha outras doenças, um hipertenso, diabético, obesa, para determinada sobrecarga de exercício ou não, mas eu costumo dizer muito isso aos meus pacientes, porque as pessoas sempre pensam em pilates e hidroginástica. E caminhada. Exato. E existem outras atividades que podem ser feitas, treino resistido, seja ele a musculação, treino funcional, o próprio pilates, que pode ser adequado para aquele paciente de acordo com as necessidades e com as preferências dele também, né? Então, assim, as pessoas condenam muito, por exemplo, o CrossFit, mas tem pacientes que vão bem também no CrossFit, desde que é adaptado para a capacidade funcional. Eu acho que isso é um ponto importante que as pessoas precisam saber. Às vezes uma dança, um exercício na água, e aí vai ter que ter avaliação individualizada daquela pessoa, né? Para as preferências dela. Por exemplo, o agachamento. Eu falo que o agachamento é um dos melhores exercícios que tem, porque ele trabalha vários músculos ao mesmo tempo, tanto músculos, né, dos membros inferiores, das pernas, parte da frente, de trás da perna, bumbum, abdômen, inclusive os músculos da coluna ali que estão do ladinho, os paravertebrais. Por isso que eu falo assim, para mim agachamento tem que ter sempre. Mas existem vários tipos e várias formas de se fazer o agachamento. Tem pessoas que não vão conseguir fazer um agachamento mais profundo, mais perto de 90 graus ou abaixo de 90 graus, mas consegue fazer um sentar e levantar da cadeira ou descer um pouquinho, descer menos mesmo, não precisa descer tanto, mas só esse movimento já vai estar fortalecendo. Então, é isso de adaptar o exercício para as condições físicas das pessoas. Né? Exato, porque o que as pessoas têm que entender, lógico, o exercício ele traz condicionamento, ele traz bem-estar, mas os exercícios eles simulam atividades que a gente vai precisar fazer no dia a dia, como agachar para pegar um objeto que caiu no chão. O paciente precisa, no banho, fazer a higiene dos pés, então às vezes ele vai precisar fazer aquele exercício. Calçar tênis, exatamente, calçar meia. Calçar tênis, levantar da cadeira, ou agachar, ou qualquer agachar para pegar um objeto no chão, são movimentos que fazem parte da vida, né? Exatamente. Às vezes está andando na rua, eu preciso ter uma coxa forte, para na hora que tem aquele buraco nas nossas calçadas, o que é muito comum, uma coxa consiga... Exatamente. Uma coxa consiga permitir aquele membro, consiga permitir que ele desvie do obstáculo sem cair. Então, nesse sentido, a atividade física ela vai ser muito importante, tanto para condicionamento, prevenção de quedas, equilíbrio, quanto para a própria dor em si.
É o que eu sempre falo, na verdade, o objetivo não é ninguém ficar sarada. Se quiser, tudo bem, mas é Sim, só um instrumento para dar qualidade de vida para as pessoas, para que elas façam o que elas quiserem e precisarem fazer sem limitação, sem sofrimento, sem dor, né? Porque tem algumas exatamente. dores que elas são evitáveis, prevenidas. Exato. Que elas não precisam existir se tiver alguns cuidados ou se fizer alguns tratamentos. Sim, e tem dores que elas podem ser tratadas. Algumas dores elas vão poder ser curadas e outras elas vão poder ser tratadas. É importante que o paciente tenha isso em mente também. Tem dores que são mais complexas. Então, às vezes, eu vou precisar de alguns médicos que tratem dor, sejam eles especialistas em dor propriamente dita, tenham feito medicina da dor ou não, que possam agir em conjunto para tratar aquela dor. Por exemplo, artrose de joelho. Então, fase inicial, mudança de estilo de vida, se necessário, perda de peso, atividade física, evitar algumas atividades de sobrecarga que poderiam piorar. É um paciente que corre e quando corre piora aquela dor no joelho. Ou é um tenista que já precisou, por exemplo, de uma prótese em quadril e está com sobrecarga em joelho. Então, a gente precisa adequar. Podem ser feitos alguns procedimentos, por exemplo, hoje em dia, de, entre aspas, prevenção e tratamento, como aviso de suplementação com ácido hialurônico. Ai, não melhorei. É caso de prótese? Talvez, não posso ir para prótese. Tenho doenças muito graves que não me permitem ir para prótese. Ou a prótese ainda é muito precoce para a minha idade, como às vezes acontece. Então, tem bloqueio de nervo, que pode ser feito por um médico da dor, seja ele um fisiatra, um anestesiologista, um neurocirurgião, um ortopedista. Então, existem outras maneiras que podem ser feitas para gerar um implemento na qualidade de vida daquele paciente. Então, às vezes é um profissional que pode ter uma visão e solicitar a ajuda do outro. Então, isso é muito interessante em dor por conta disso. Ter um Sempre manter. tratamento, ter um tratamento multidisciplinar, né? Se preciso. Gente, eu tô vendo aqui vários coraçõezinhos subindo, eu tô adorando isso. E aí, então, eu vou convidar vocês, se vocês têm alguém na cabeça que precisa estar assistindo essa live, então clica lá embaixo no aviãozinho, igual um aviãozinho de papel, e aí você digita o nome da pessoa que precisar assistir, tá? É uma forma de convidar para ela participar dessa live ao vivo e mandar as perguntas, tá bom? Vamos ver as perguntas, os comentários, doutora? Tem aqui, ó, da Maria Cristina, que inclusive a minha mãe também está sempre presente nas lives. Artrose de pescoço. O pescoço sempre dói pela manhã. Já troquei de travesseiro. Na verdade, ela tem uma hérnia cervical e uma hérnia lombar. Tá. Algumas coisas podem ser feitas. Uma delas é o travesseiro. Existem, obviamente, alturas ideais de travesseiro, né? Primeiro lugar, assim, dormir de bruços não é uma postura muito adequada. Eu sei que é uma postura que muitas pessoas acham confortável, mas dormir de barriga para baixo não é uma postura muito boa. E aí a gente tem a intenção de que o paciente durma ou olhando para cima, né, em decúbito que a gente chama de ventral, e aí com o travesseiro apoiado na cabeça. E pode ter um pequeno travesseiro embaixo dos joelhos, ou de lado, que é como muitas pessoas preferem dormir, com um travesseiro que pode ter uma altura relativamente desse osso que tem atrás da orelha, da mastoide, né, até a região do ombro. É um travesseiro relativamente alto que muitas pessoas não se adaptam. Eu vi que ela já trocou o travesseiro. E às vezes a pessoa já tem há tanto tempo uma postura de sono que ela troca o travesseiro e piora a dor. Então, se você tem, a senhora tem uma dor no pescoço, percebe, por exemplo, que durante a noite costuma colocar o braço embaixo do travesseiro para compensar essa altura do pescoço, talvez o travesseiro esteja baixo, então vale a pena ver. Usar a travesseira entre as pernas também ajuda na manutenção dessa postura durante a noite. Se acorda com dor, a postura do sono provavelmente está ruim. E aí tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa dor pela manhã. Por exemplo, compressa morna na região dessa musculatura, que provavelmente fica tensionada durante o sono, e os alongamentos, né? Então, acho que a Denise aí vai já orientar bastante alongamento, mas são aqueles alongamentos ativos, olhar para cima 15 segundos, para baixo, para um lado, para o outro, e alguns alongamentos passivos que a gente pode até postar depois. Tem uma coisa que me passou pela cabeça aqui agora,
que é a questão dos smartphones, dos telefones, da postura, Sim. né? E ela fica bastante. E eu acho que várias pessoas hoje em dia Existe até uma polêmica sobre esse pescoço tecnológico, assim, né? E aí as pessoas falam muito sobre isso, alguns grupos já falaram que existe uma sobrecarga nessa postura, outros acham que isso já caiu por terra em alguns outros artigos, mas o fato é, essa postura o dia inteiro, ela sobrecarrega essa musculatura cervical. Além disso, a maneira como a gente trabalha hoje em dia, muito em computador também, sentar com um olhar reto piora muito. E aí vale a pena conversar com o médico dela sobre tratamentos possíveis. Às vezes não é uma hérnia cirúrgica, mas que valeria um bloqueio no nervo que causa aquela dor. Ou se é muito de artrose cervical, um bloqueio facetário, que traria mais qualidade de vida. Não necessariamente o que não é cirúrgico não é tratável. Então isso vale a pena. ótimo, muito bom. Eu vi aqui outra pessoa que falou: meu joelho é um lixo, né? O Aqui. joelho é um dos campeões também, né? Joelho e Isso, coluna. exatamente. Joelho, principalmente, fortalecimento de quadríceps, né, de coxa, alongamento de toda a parte posterior, musculação é uma boa atividade para o joelho, talvez se a gente fosse pensar em tratamento medicamentoso, talvez colágeno, ou suplementar esse joelho com ácido hialurônico. Primeiro, precisaria de uma avaliação, Neide, para dar uma olhada nesse joelho e ver que tratamento seria ideal para essa fase de artrose. E Qual se que é é a uma artrose? indicação? Qual que é a indicação do ácido hialurônico? O Quando ácido fazer? hialurônico, ele substitui um líquido que faz um... Se a gente pensar, comparar o joelho com uma dobradiça de porta, ele funcionaria como um óleo para aquela porta. Então, a gente Líquido tem sinovial, naturalmente um né? líquido, exatamente, que é o líquido sinovial, que faz a lubrificação dessa articulação. E aí, com o tempo, a articulação envelhece com artrose, a cartilagem também pode ficar mais degenerada e perder um pouco desse líquido articular, que é o líquido sinovial. E aí eu começo a ter estalidos na articulação, que não necessariamente precisa tratar, se não houver dor. Eu posso ter limitação para algumas atividades, por exemplo, agachar ou levantar. Às vezes o primeiro passo da manhã ou depois de muito tempo sentado dói muito, né? Algumas pessoas podem mudar a forma do joelho, elas começam a ter o joelho mais para fora, em varo, ou mais para dentro, aquela postura em valgo, isso causa muita sobrecarga. E aí eu tenho que ponderar se vale a pena, por exemplo, depois, obviamente, de um exame físico, talvez um exame de imagem, como um raio-x simples mesmo de joelho, se eu diminuir o espaço entre um joelho, entre o fêmur, que é o músculo, o osso da coxa, e a tíbia, eu diminuí o espaço e eu tenho provavelmente perda do líquido sinovial. Então, o ácido hialurônico, ele é um gel mais viscoso que pode ser aplicado por um médico, preferencialmente em um ambiente estéreo, e que ele substitui esse líquido articular. Então, isso por si só, por diminuir esse impacto e gerar um conforto articular, por assim dizer, isso já gera diminuição de dor e melhora da amplitude de movimentação daquela articulação. Então, é uma possibilidade que pode ser pensada, além de, obviamente, fortalecimento da articulação e medicações se necessárias. Eu falo com os meus alunos que têm esses problemas de joelho, de artrose, coluna. Gente, exercício é remédio para vocês. Vocês não podem ficar mais sem, porque se vocês param de fortalecer a musculatura, o músculo volta a ficar fraco e as dores voltam a se manifestar, né? E aí, em Tem cada que fase da sempre. doença, pode ser um exercício diferente. Às vezes é uma fase que ele vai precisar inicialmente da fisioterapia para adaptar aquela função e depois ele progride para uma atividade, as atividades habituais do dia a dia. Tem uma pergunta aqui do Tai Belchior. O alongamento é mais indicado no começo ou depois da corrida? Então, Thay, bem eu conheço a Tayane, é muito controverso o alongamento. Então, assim, eu acho que até a Denise pode responder melhor que eu, né? Mas é muito controverso. Algumas pessoas, inclusive, não recomendam, às vezes, alongamento nem pré, nem pós atividade física mais intensa, que ele pode ser feito em outro momento do dia, né? Como outro exercício, porque isso pode gerar até mais lesão, né, Denise? É, de uma forma geral, eu recomendo o alongamento, né, para os meus alunos no final do exercício. Por que no final?
Porque durante o exercício a gente teve a movimentação dos músculos, a contração muscular, são várias fibras que se movimentam, dependendo do tipo de exercício que você fez, eles estão bem contraídos, bem tensionados, inclusive há um aumento na tensão articular. E aí, para ajudar a recuperar essas fibras musculares, a colocá-las no lugar, vamos dizer assim, e diminuir essa tensão muscular, elas são mais indicadas no final, tá? Mas sempre no ponto de desconforto, não forçar a mais do que aquele ponto. Começou a sentir aquele incômodo, que a dorzinha para, segura, fica ali 10, 15 segundos e volta. Né? Não forçar mais do que isso para não ter o risco nossa, me fugiu a palavra, de ruptura, né? Da fibra. Porque antes, pode fazer? Para quem tem costume, pode fazer, não tem problema, não vai fazer mal, tá? Existem algumas contraindicações para quem quer fazer um treino de hipertrofia mais intenso, é um outro tipo de treinamento, tá? Mas de uma forma geral, eu sempre recomendo no final, inclusive para ajudar a remover as substâncias, os metabólitos que a gente chama, que foram produzidos durante o exercício. Então ajuda a relaxar também, tá bom? Eu vi aqui outra pergunta da Ana. Tendinopatia, dores desde os dedos até o pescoço. Se você já tem esse diagnóstico, Ana, assim, por ultrassom ou por ressonância, vale a pena ver o que estaria mais indicado no seu caso. Seria, por exemplo, fazer uma terapia física com um terapeuta, de repente começar a usar um TENS, um eletroestimulador, ou se valeria a pena consultar um colega para terapia de onda de choque. E se de fato é tendinopatia ou se tem uma dor miofacial, que é aquela dor das bandas tensas, que normalmente a gente lembra dela com essas dores cervicais que a gente tem após longo período de estudo, às vezes até de estresse, porque liberando essas bandas tensas, seja com compressa morta, TENS, com alongamento, com infiltração ou inativação desses pontos, que a gente chama de pontos gatilhos, talvez você melhorasse muito. Porque pelo que você está me falando, podem não ser várias dores, mas uma dor cervical que irradia para essa região do braço. Diferencial, obviamente, de hérnia cervical, que teria algumas outras. Tem outra, Marcelo. Para quem tem filho pequeno, quais são as dicas? Tenho 34 anos, mas me sinto tendo 50. Então, eu também tenho um filho pequeno. Eu acho que o principal, se você consegue adequar na sua rotina, musculação ajudaria, ou qualquer treino funcional, para você simular, fortalecer essa musculatura, principalmente cervical, musculatura de bíceps, para aguentar muito colo. E talvez quebrar os padrões que deixam você com dor. Então, talvez você tenha aí uma banda tensa cervical, em trapézio, na cintura da escápula, que é o que gera muita dor, principalmente em pais ou mães que amamentam também. Às vezes tem muita dor nessa região. Uma dica primária, compressa morna nessas regiões, né? Tentar se condicionar melhor, mesmo que seja através de uma caminhada e alongamentos. Hoje em dia, por causa da pandemia, né, muitas academias estão fechadas, está voltando agora. Mas no Instagram, nesses últimos meses, o número de pessoas que estão fazendo exercício online aumentou assim absurdamente. E para quem é mais jovem, tem vários profissionais que desenvolveram programas específicos que duram 15 minutos. Então, eu sei que para quem tem filho pequeno, às vezes é difícil você ou ir para uma academia, né, ou ter uma hora disponível para fazer exercício. Então, tem esses treinos, esses programas mais curtos que... E às vezes... então, que você pode fazer. E eles são programas bons, bem intensos, que vão te preparar seu condicionamento, músculo, força muscular, que vai ajudar bastante. Os meus programas, por eles serem mais voltados para quem tem mais de 50, 60 anos, o nível de impacto dos exercícios ele é menor. Então, não são todos os exercícios que as pessoas mais jovens fazem,
que os mais velhos podem fazer, em função principalmente da questão articular que está mais desgastada, né? Então, é só essa diferença mesmo. A dona Cristina está perguntando aqui de novo, ó, o frio piora muito a dor, certo? Sim, em geral essa é uma queixa muito comum dos pacientes, principalmente por conta da contratura muscular, geralmente associada aos frios. A gente geralmente fica numa postura mais tensa. Existem algumas outras dores que podem piorar com frio, principalmente os pacientes que têm artrite reumatoide, às vezes tem outras doenças reumatológicas, por exemplo, que até a gente aconselha que o paciente use luvas, porque ele pode, inclusive, fazer alguns fenômenos, como o fenômeno de Renault, assim, nas mãos, ou até fazer necrose de pontas de dedos por causa de frio, mesmo não sendo um frio tão intenso. Então, assim, o frio sim pode piorar algumas condições. Alguns pacientes, o que é uma coisa curiosa, sentem, quem tem prótese, às vezes sente na mudança de frio, sensação de choque, talvez por criar algum campo eletromagnético ali em torno daquele material metálico. Sim, a princípio o frio pode piorar. E aí uma dica é tentar se aquecer e não mudar a rotina, porque às vezes no frio a gente fica mais em casa ou deixa de fazer o exercício, seja por uma questão de locomoção, se vem frio com garoa, frio com muita chuva, enfim, ou até pela própria preguiça que às vezes o frio gera. Eu vou confessar que eu sou dessas que sente bastante frio, sabe? Eu sofro bastante, inclusive aqui na fazenda tá bem frio, aqui ó, eu já pus até a luz. Mas aí, uma das formas que eu faço, assim, de manhã tá bem frio, assim, bastante frio, mas aí eu começo a fazer meus exercícios, né, minha rotina de exercícios, e é muito bom, porque o frio passa por um bom tempo, porque seu corpo tá aquecido, é ótimo. Inclusive, assim, uma dica para as pessoas que eventualmente, passar desse período de pandemia, vão se exercitar em parque, moram numa cidade mais fria, vocês podem levar um agasalho para chegar e pós, mas durante o exercício pode ficar mais confortável, fazer amarrar esse casaco na cintura, para não gerar um superaquecimento, o paciente passa mal, porque realmente o exercício gera muito calor. Então, prestar atenção nisso, continuar se tratando. Tem mais uma pergunta da Regina. Varrer casa realmente é ruim para a coluna? Sim, não é uma postura muito adequada, assim, mas a gente pode criar adaptações. Hoje a tecnologia já nos ajuda, né? Então, se consegue, por exemplo, um aspirador mais vertical, facilita do que a vassoura, que a gente tem que fazer aquela postura ou o rodo, fazer muita flexibilidade da coluna. Uma dica boa é prestar atenção na postura enquanto estiver fazendo, em locais que estejam mais baixos, se tiver disponível e consiga usar aspirador melhor, porque a senhora mantém uma postura mais reta e prolonga, né, aumenta com o prolongador a distância do aparelho, então não se curva tanto. Outra dica interessante para homens e mulheres fazendo atividades do dia a dia, como lavar prato, que às vezes demora, ou passar roupa. Então, essa postura da coluna que a gente mantém, né, uma postura de lado mais ótica, você pode corrigir, às vezes, com um banquinho ou uma caixa de madeira para apoiar um dos pés e pode ir alternando entre uma perna e outra para que a sua postura fique mais reta. Então, isso já melhora muito dor, tanto coluna, quanto joelho, quadril. Então, são adaptações para que a gente possa fazer nossos exercícios do dia a dia, nossas atividades do dia a dia com mais conforto. Mas, principalmente, assim, varrer casa, passar pano. Uma dica interessante para a gente que faz dor é que vocês fracionem as atividades. Assim, é muito comum melhorar um pouco da dor, e aí aquela pessoa super organizada, limpeza, e quer fazer tudo no mesmo dia. Então, assim, hoje é o dia da faxina e eu começo às 7 da manhã e termino às 17. O dia inteiro, Exatamente. Então, se você está assim, bem, fraciona as suas atividades durante a semana, que aí não gera nenhum desconforto articular. Então, eu vou varrer hoje, amanhã eu passo pano, então hoje eu faço 2 quartos, amanhã eu faço a sala, e assim faz de uma maneira mais adequada, sem deixar de fazer o que precisa ser feito. E tem uma dica básica para varrer, porque a maioria das pessoas, né, inclina o tronco e puxa. E você pode tentar empurrar, né, varrer empurrando ao invés de puxar. E se usar aquelas vassouras, não a piaçava que ela é vertical aqui no pé, aquela deitada, aquela de pelo, isso você consegue varrer dessa forma melhor. Então isso ajuda um pouco também.
né? Eu vi uma reportagem interessante, inclusive, falando que como as pessoas estão mais em casa, elas começaram a investir mais em produtos de qualidade. Então, assim, aspirador, às vezes Aquele robô. vi um robô que consegue aspirar a casa e ele mesmo programa para quantas vezes ele precisaria na semana. Que são coisas que às vezes custam um pouco mais, mas que vão trazer mais conforto e qualidade de vida. E Verdade. interessante, às vezes, pedir ajuda. É. Doutora Mônica, tem sempre uma dúvida, né? Várias pessoas sempre me perguntam sobre o gelo e o calor. Quando deve fazer gelo? Quando deve fazer um calor, uma bolsa de água quente? Essa é uma queixa comum, e assim, dos próprios pacientes, porque às vezes profissionais diferentes adotam posturas diferentes. Em geral, primeiro, para contusões, né? Aquelas lesões mais agudas, para as pancadas em casa, alguém caiu, gelo, ele diminui um pouco o inchaço, né? Alivia um pouco. Ter cuidado com gelo muitas vezes ao dia, então a gente recomenda já em geral, principalmente os fisioterapeutas recomendam 2 vezes ao dia, no máximo 3 vezes ao dia, porque o gelo também pode queimar e a gente queima geladuras, então ter cuidado com excesso de gelo. Gelo por mais de 15, no máximo 20 minutos, não faz diferença, não faz efeito, e aí eu começo a ter muitas vezes um efeito diferente do que eu queria inicialmente com gelo. Então, gelo vai ser mais para as dores articulares, para as juntas. Então, dor no joelho, dor em cotovelo de epicondilite, lesão tenista, por exemplo, às vezes no ombro. Isso eu vou pensar mais em gelo. Se eu quero um efeito mais relaxante, eu vou usar calor. Então, por exemplo, dores mais cervicais em musculatura, uma dor lombar, às vezes uma dor nessa musculatura da coxa, na região medial. Vale mais a pena compressas mornas, também 2 a 3 vezes ao dia, 20 minutos por local de aplicação. E ter cuidado com a temperatura. Então, assim, quem tem diabetes tem que ter cuidado, porque às vezes nem sabe que tem sensibilidade. Costuma fazer muito compressa muito quente, ou às vezes calda péssima, é perigoso para o paciente se queimar nessa assim. E não precisa ser uma temperatura muito elevada também. Então, uma postura tolerável. O ideal é testar sempre o dorso da mão, se você não puder ter termômetro em casa, para fazer essa pesquisa. Doutora, e as automedicações? Né? É muito comum as pessoas fazerem automedicação anti-inflamatória e analgésica também. Aqui no Brasil é muito comum 2 coisas de medicação. Pessoas usam muito anti-inflamatório, porque vende sem receita, de fato tira aquele componente inflamatório da dor e melhora o sintoma, mas a gente tem efeitos colaterais muito graves com anti-inflamatórios. Um dos mais leves, entre aspas, são problemas de estômago, mas uma das maiores causas de hemorragia digestiva, seja vômito com sangue, seja sangue nas fezes, é o uso do anti-inflamatório, indiscriminado nesse caso. Muito caso de problemas hepáticos, problemas renais muito frequentes, inclusive hemodiálise ou nefrite por uso de inflamatório. E, além disso tudo, assim, eu posso piorar a hipertensão com uso de inflamatório, eu posso ter outros tipos de complicações, como alergias por conta de uso de inflamatório, e as pessoas não percebem. Outra medicação muito comum, isso é muito comum no paciente que tem dor e que ele vai de pronto-socorro em pronto-socorro, em plantões diferentes, é fazer uso de corticoides, os corticoides injetáveis em dose alta, que são bem indicados em alguns casos, mas que tem, às vezes, um componente de corticoide que vai circular durante dias, e a dor volta e a pessoa vai novamente ao pronto-socorro e toma novamente uma injeção daquele corticoide, ou às vezes alguns colegas prescrevem ciclos, a cada 1 semana, uma bula durante 10 semanas. E ele também consegue comprar ou fazer na farmácia por conta própria. Então, a gente pega muito paciente em uso crônico de corticoide, às vezes com rosto inchado, problemas renais, problemas de pressão por conta dessa medicação. Medicações que são, em contrapartida, tem pacientes que têm dores e que não querem tomar analgésicos comuns, como, por exemplo, paracetamol ou adipirona, porque acham que a dor vai viciar. Então, a gente vai ter 2 contrapontos. Vai ter um grande número de automedicações, às vezes com medicações mais perigosas, por assim dizer, e a gente vai ter pacientes que não fazem uso de analgésicos comuns, mesmo prescritos por algum médico,
porque tem medo que a dor vicie. Na verdade, quanto mais tempo a gente trata de maneira inadequada essa dor, ou seja, se eu não corto esse ciclo da dor que gera mais tensão muscular, piora de sono, piora da libido, piora de humor, piora de funcionalidade, maior a chance de cronificar. Então, é E aquela dor que continuar, manter, vai mantendo, exatamente, mantendo mantém problema. esse círculo vicioso. Então, eu poderia ter tratado essa dor, às vezes, que estava durando 15 dias, com uma semana de medicação, ou 2 semanas, seja, e às vezes tem pacientes que vão precisar de forma segura usar medicações, ou até medicações mais fortes, como opioides, né, tramal, codeína, a buprenorfina, de maneira contínua, e que não tratam adequadamente e ficam com uma dor crônica. Por Então, exemplo, a artrose de joelho, né? exatamente, Ela começa com uma dorzinha e a pessoa vai exatamente. deixando, toma um remédio Exatamente. para E é dor muito e comum ela que só às vai vezes piorando. que o paciente que tem artrose do joelho, ele tem às vezes uma tendinite da pata de ganso, ele às vezes tem uma neuropatia, então assim, às vezes ele tem uma dor neuropática dos nervos geniculares, que são os nervos do joelho. Então você vai ver, não é uma dor simples, entre aspas, uma dor só de artrose. Às vezes ele tem formigamento, dormência, sensação de agulhada naquele joelho, de coceira, que ele nem imagina que pode ser uma dor neuropática, e por tanto tempo de cronificação e, obviamente, da postura daquele joelho que já ficou mais deformado. Então, são coisas interessantes para pontuar e para que os próprios colegas, assim, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, consigam discutir isso com o paciente. Às vezes vai ser tanto multi quanto interdisciplinar também. O que eu acho importante é sempre, né, procurar resolver o problema. Isso tanto nessa parte de dor quanto parte da vida, né? Não adianta a gente ficar empurrando o problema. A gente tem que tentar resolver. Tá com dor? Procura um médico, vai buscar uma ajuda, um tratamento, faz fortalecimento. O que precisa ser feito para cortar esse ciclo dessa dor? Para resolver, para não ficar perpetuando esse problema e agravando, né? Eu vi aqui até que a Milena colocou aqui que para os meus pais tudo é Tandrilax. E é mesmo, assim, Tandrilax é um dos anti-inflamatórios, é um composto, né, que tem diclofenaco como um dos principais ativos. De fato, melhora a dor, mas o uso crônico pode trazer consequências, às vezes, desastrosas. Assim, ótimo se, às vezes, a pessoa usa e não tem problemas, mas, assim, não é incomum, e os colegas, principalmente geriatras, veem isso com muito mais frequência, insuficiência renal por uso de diclofenaco. Então, isso é muito preocupante. E é importante falar também que o uso de muitos medicamentos gera uma interação medicamentosa. E para quem é idoso, isso é um problema, né, doutora? Acho que é importante você falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa já toma remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para osteoporose, enfim, são vários remédios, remédio para depressão, que é muito comum, e aí ainda toma anti-inflamatório, isso gera uma interação que é prejudicial para a saúde, né? Exato. Hoje a gente já tem algumas escalas de interação, tem alguns programas, inclusive, de prescrição, e eu acho que assim, tudo que vem de ruim também traz coisas boas. Eu acho que a pandemia vai trazer muito isso, avanços tecnológicos, a prescrições digitais, e a própria inteligência artificial calcula riscos de interação. Nas formulações, que é muito comum, como, por exemplo, ela citou o Tandrilax ou tantas outras medicações, tem várias medicações num só remédio. Então, às vezes é difícil distinguir o que é que daquela medicação te causou alergia ou enfim, causou interação com outras medicações. Então, esse é um ponto. Pacientes que têm hipertensão, diabetes ou já têm problemas gástricos ou problemas renais, eles devem evitar o inflamatório. Pessoas que têm rim único, seja problemas congênitos, ou porque foi doador de rim, ou teve cálculo renal num dos rins, enfim, várias doenças que podem causar rim único, elas também devem atentar para o uso crônico de anti-inflamatório. A propaganda também ela é muito forte, né? Na farmácia, os anti-inflamatórios eles estão no caixa, e aí é muito comum essa autoprescrição, às vezes a prescrição cruzada de um paciente para outro. Então, isso é interessante, assim, ter esse cuidado. Prescrição cruzada é Exatamente. aquela famosa indicação. Olha, Exato. eu tomei isso e melhorou, E acho que você devia funcionou. tomar também. Exato. E às vezes é até uma
indivíduo que toma aquilo cronicamente, que para ele não fez mal, mas que para outra pessoa pode fazer. Como também existe, às vezes, um preconceito com algumas medicações que podem ser usadas como os opioides. Você falar para um paciente, olha, a gente vai precisar morfina. E aí o paciente, não vou usar morfina. Morfina só usa quando morre. Enfim, existem mitos que vale a pena discutir com o seu médico, com o profissional que está cuidando de você. Eu estou perguntando, e o Dorflex? Eu vi aqui, a Thaís tinha perguntado também, exercícios mais simples podem ser feitos sem uso de tênis ou não? Sim, né, Denise? Alguns exercícios podem ser feitos, eles não estejam tanto Sim, não exato. impacto. Exato. A questão do tênis é mais para absorver o impacto e proteger as articulações. Então, se você fizer uma corridinha, fizer saltitos, né, dependendo da indicação, da sua idade, das suas condições articulares, é sempre recomendado usar o tênis, tá? Por causa desse amortecimento. Por isso que eu falo, é bom investir num bom tênis, porque às vezes compra um tênis mais barato, mas esse tênis não vai cumprir essa função de absorver e proteger as suas articulações. E outra coisa importante é que tem gente que comprou um tênis há 10 anos atrás e continua usando esse tênis. E o tênis, ele tem validade sim, embora ele possa parecer bonitinho, a borracha, o material feito do amortecimento, ele vai perdendo a qualidade. Então, perde também essa função do amortecimento. Então, é importante fazer... Um dos cálculos para tênis pode ser muito bem, isso que a Denise falou, assim, você vê borracha, está mais envelhecida, né? Se ela começa a desgastar, se ela fissura. Para quem caminha, para quem corre, fazer uma média de quilômetros, então, alguns estudos mostram em torno de 200, né, 250 quilômetros por tênis, depende do tênis que você usa. E assim, tênis de outra pessoa, que é muito comum, às vezes, eu vou começar exercício, ou eu achei um tênis mais barato que a pessoa usou poucas vezes. Lembrar que as pisadas são diferentes. Então, se a minha pisada muda porque o tênis tem uma pisada diferente, eu posso começar a ter problemas de joelho, quadril. E essas lesões são muito comuns, né? Em função desses tênis antigos ou que não tem amortecimento, então começa a sentir o joelho, começa a sentir o pé, facilite plantar, tá? Então, assim, gente, tem coisas que não vale a pena economizar. Você não precisa comprar o tênis de última geração, mas você precisa comprar um tênis que tem o mínimo de amortecimento que vai proteger suas articulações. Eu vi que perguntaram sobre o Dorflex. Eu acho o Dorflex uma boa medicação. Só que eu, particularmente, não gosto muito do uso de relaxantes musculares por períodos muito prolongados. Então, assim, eu posso até fazer uso recorrente, usei agora, depois o paciente voltou a ter uma dor muscular e eu volto a usar o Dorflex, ou a ciclobenzapina, que é outra substância muito comum que as pessoas usam, que é a substância do miosam, do muscular, enfim, em várias marcas do mercado. O uso crônico dessas substâncias, principalmente nos idosos, elas podem aumentar o risco de depressão, podem aumentar às vezes o risco de queda, porque em geral relaxantes musculares eles podem causar sonolência. Às vezes o paciente está com problema para urinar, então a bexiga muito repleta, ele tem dificuldade para urinar, ele imagina que sejam outros problemas nos homens, até uma prostatite, por exemplo, e às vezes é o uso do relaxante muscular, então vale a pena atentar para isso. As medicações, elas são boas, elas têm determinada segurança, mas o uso inadvertido ou uso prolongado, ele pode ter efeitos colaterais importantes, assim, que precisam ser sempre reavaliados. Muito bom. Doutora Mônica, e as terapias alternativas para dor, para controle da dor? Hoje em dia foram regulamentadas algumas terapias alternativas, né, como a acupuntura, por exemplo. Você recomenda? Quais outras terapias seriam indicadas? Sim, recomendo bastante. Assim, hoje em dia, até, inclusive, alguns colegas acupunturistas assim, já não considera mais como uma terapia só alternativa, mas uma terapia de fato efetiva, assim. Ela não só é auxiliar, e que antes ficava muito em torno do holístico, do que funciona ou não funciona. Então, tem estudos muito bons, assim, para dor lombar, por exemplo, alguns estudos que mostram benefícios para o componente de artrose de joelho, mas o componente muscular, não necessariamente o componente
articular da doença. Os acupunturistas têm feito muito neuromodulação, então, para as dores, isso ajuda bastante. E a acupuntura, ela funciona de maneira parecida com alguns opioides. Então, eu não faço acupuntura, tem alguns colegas excelentes que fazem acupuntura, que tem muito bom efeito. De liberação de opioides endógenos pela própria acupuntura, o que melhora. Então, é uma excelente opção para aquele paciente que não pode usar medicações, porque às vezes ele é um doente renal crônico, diabetes, tem insuficiência cardíaca e a dosagem de medicações dele já é muito limite. Então, a acupuntura é uma boa indicação. O que a acupuntura traz muito bem para a gente, que a gente usa muito em dor, também os psiquiatras usam muito, é o agulhamento seco de uma maneira geral, não necessariamente usando a teoria dos meridianos, mas que pode ser feito até para bursite e quadril. Então, existem alguns estudos que mostram que não tem inferioridade você, às vezes, aplicar, você tem um efeito menos duradouro, mas se você vai injetar corticoides, você vai fazer um agulhamento até para a bursa. Então, esses estudos com inferioridade, eles são interessantes por isso, mostram alternativas. Eu gosto muito de outras terapias, como, por exemplo, meditação, para alguns pacientes, porque a meditação, mindfulness, por exemplo, porque alguns pacientes têm uma tensão muscular muito relacionada ao emocional, principalmente pessoas mais ansiosas, às vezes com depressivo, pessoas com ritmo de trabalho muito acelerado. Eu tenho alguns pacientes que trabalham em bolsa, por exemplo, e que é um trabalho que exige, além de muita atenção emocional, quando não usa fone, fica com o celular, então eu acho que tem várias alternativas e tratamentos interessantes também. Achei ótimo você falar da meditação, porque eu falo muito também da meditação, né? Hoje em dia, cada vez mais tem sido comprovado os efeitos da meditação sobre o corpo todo, tanto físico, quanto emocional, quanto psicológico, e sem dúvida é uma das formas também de combate, controle e diminuição dessa dor crônica. E as pessoas não dão valor, né, para isso. É uma coisa gratuita que você pode fazer. Exato. Em aplicativo, hoje está tendo até muita live, orientação. As pessoas falam, mas eu não consigo, eu sou muito agitada. Mas, gente, não precisa... A meditação não é quando você fica sem pensar em nada. É aquele momento que você está presente, prestando atenção ali. Então, é normal, né, os pensamentos irem, mas é um processo de aprendizado também, é prática. Exato. Mas que isso, com o tempo, vai gerar benefícios para a sua saúde absurdos, né? E vale a pena também lembrar que, às vezes, cada pessoa vai se adaptar a um tipo de terapia física ou de terapia para dor. Então, algumas pessoas vão funcionar melhor com meditação, outras só com atividade física, outras com a junção disso, algumas com terapia mesmo, psicoterapia. Então, cada um se adapta. E aí, eu acho que vem bem nessa pergunta que eu vi que Márcia fez, que ela falou assim, pilates ou musculação? Depende, são duas atividades excelentes. Algumas pessoas funcionam melhor no pilates, por ser uma atividade às vezes que pode ser um pilates terapêutico, então pode ser feito por um fisioterapeuta, alguns educadores físicos também fazem pilates, mas eu posso fazer como atividade de transição entre terapia motora mesmo, quando eu falo terapia física, eu falo de fisioterapia, terapia ocupacional, e aí ele passa por esse pilates terapêutico, ou às vezes uma atividade física com o próprio fisioterapeuta e progredir para uma atividade física mais intensa, com um educador físico, por exemplo, ou permanecer com o fisioterapeuta também, que alguns hoje em dia fazem esse tipo de trabalho. Eu acho importante esclarecer, porque é muito comum, eu percebo essa confusão, né? Exercício físico, gente, não é tudo igual, né? O que eu quero dizer? Cada tipo de exercício tem um objetivo, trabalha uma capacidade física diferente. Então, por exemplo, o alongamento, ele tem o objetivo de alongar a musculatura. Ele não vai melhorar o seu coração, o seu condicionamento, não vai fortalecer seus músculos. A caminhada, que é muito praticada, ela também não vai fortalecer os músculos. Ela tem outro benefício, outro objetivo, que é de melhorar o condicionamento cardiovascular, seu coração, seu pulmão, tá? Agora, a musculação, o pilates, a ginástica, que a gente chama, né? As pessoas chamam de ginástica,
ela trabalha mais a parte muscular. É diferente, é um estímulo específico para o músculo, tá? Então, ou pilates ou musculação, como a doutora Mônica disse, tanto faz o que você preferir, achar melhor. É possível também fazer um pilates mais intenso, dependendo do seu resultado, vai depender do seu objetivo e do que você vai preferir fazer. Mas só para mostrar que assim, não é que eu estou fazendo a caminhada que vai resolver todos os meus problemas. Né? Não é que eu estou fazendo a musculação que também vai resolver todos os meus problemas. Depende de cada caso. A recomendação é que você faça 1 hora de exercício. Nessa hora você tenha exercícios de fortalecimento muscular, exercícios para o condicionamento, exercícios de alongamento, né, como eu disse, mais para o final, para ajudar a recuperar a musculatura. E para quem tem mais de 60 anos, é super importante fazer exercícios de equilíbrio também, para estimular e evitar as quedas. Uma outra questão, às vezes, é a realidade que cada pessoa vive naquele momento. Às vezes ela não consegue fazer um exercício pago, já tem outras despesas naquela família. Num país que a gente tem muitas essas dificuldades financeiras também, então uma atividade física sempre vai ser melhor do que não. Às vezes, a caminhada ela vai trazer sobrecarga para um indivíduo, por exemplo, uma mulher muito idosa, com artrose muito severa do joelho, então às vezes ela sente muita dor. Não é recomendado. Exato, não seria recomendado, mas a gente pode ver outras atividades, como atividades sentadas, atividades da sênior, atividades em praça, atividades em clubes. Hoje alguns PSFs, como as pessoas chamam, ou OBS, ela tem atividades físicas voltadas para o público idoso, ou para o público com alguma lesão. Então, ou até hidroginástica, piscina, exato, teria que pagar. Mas... É isso, mas é uma excelente atividade para joelho, para quem tem muito problema de joelho, quadril, coluna, piscina é excelente. Gente, olha, a gente está quase acabando o tempo aqui da live do Instagram. Aproveite para mandar mais perguntas, porque são só mais alguns minutinhos para a gente finalizar. Ô, doutora Mônica, eu estou muito feliz com essa live, porque eu estou acompanhando aqui os comentários e as pessoas dizendo que estão gostando muito, que respondeu várias dúvidas. E o objetivo nosso é esse, né? É ajudar, contribuir com o que a gente puder, mesmo à distância. Qual que é a sua mensagem, então, final, em relação ao tratamento da dor, diminuição da dor? De uma forma geral, que a gente pode resumir essa live. Se eu pudesse dar umas dicas. Primeiro, procure saber o diagnóstico ou os diagnósticos corretos da sua dor. Segundo, que posturas que eu tenho feito ou que eu não tenho feito no meu dia a dia que ajuda a piorar ou a melhorar essa dor. Então, assim, estou sobrecarregando minha articulação, estou dormindo de mau jeito, estou trabalhando de maneira inadequada. Então, preste atenção no que o seu corpo já te dá sinais suficientes para dizer o que é que está dando certo e o que é que está dando errado. E procure ajuda. Você pode procurar ajuda de diversos profissionais, inclusive ter vários profissionais ao mesmo tempo. Alguns pacientes sentem como se isso fosse uma traição. E também ficar com vários médicos, ou vou no ortopedista, no reumato, no fisiatra, no médico da dor, no acupunturista, não necessariamente vai te trazer benefício. Esses profissionais precisam, de preferência, conversar entre si, conversar com seu fisioterapeuta, com seu educador físico, para que seja um tratamento adequado para você. Sua dor sempre pode melhorar, ela às vezes não tem cura, mas ela pode melhorar. Muito bem. Tem uma pergunta da Regina, perguntando sobre a hidroginástica na água quente. Na verdade, eu acho que ela estava querendo saber se a hidroginástica é importante, a água quente. A água quente, se seu clima permite, eu sei que tem algumas pessoas de Recife aqui, se seu clima permite, ótimo, ajuda. Para as dores articulares da água morna, ela ajuda muito no relaxamento. Uma atenção especial só para alguns pacientes em relação à temperatura da água, se tiverem esclerose múltipla, tá? Isso pode piorar um pouco. Então, essa é a única observação, ou se o paciente tem alguma restrição ao cloro, faz muita alergia, então, prestar atenção só nisso em relação à hidroginástica. Mas é uma excelente atividade. Fácil de encontrar, se o clima... Gente, a gente está aqui nos segundos finais
Então, quero te agradecer de novo, doutora Mônica, pela essa live maravilhosa. Tá. Dizer que ela atende em São Paulo, pelo Instituto Toniolo. Está fazendo telemedicina, teleatendimento também? Estou fazendo. Estou atendendo muito Covid, mas também estou atendendo telemedicina. O, o Instagram dela é @fisiatriaedor, tudo junto. Então, se quiser falar com ela, é só mandar mensagem, né? Ela vai passar os contatos da clínica, vai passar as indicações.